eu estou sentindo a luta, ajudando a luta para a liberdade. Eu sempre sinto muito feliz a lutar para a de expressão, uma coisa muito espiritual, eu sinto muita emoção e também eu amo o Brasil tão muito, eu sinto muito para o Brasil, então eu queria falar com vocês sobre um momento histórico na história do Brasil, a história do internet. Todo mundo está assistindo o que está acontecendo com o ban do X, do ditador Reis. É um momento muito incrível, então eu queria compartilhar com vocês e visitar e participar na protesta do dia 7 de setembro. Boa, já começamos com a ótima notícia. Michael Schellenberg, então, anunciando, vai estar com a gente na rua dia 7 de setembro. Michael, em primeiro lugar, obrigado, porque foi graças ao trabalho dos Twitter Files, você, o David Agape e o Eli Vieira Júnior. Eu estava explicando para a turma, eu estou com a garganta um pouco ruim, por isso que eu estou aqui até bem protegido do vento frio. Graças ao trabalho de vocês, foi revelado ao mundo o que acontecia nos bastidores, né, das conversas entre Twitter X e a Suprema Corte. Na verdade, não conversa, que a Suprema Corte entrava com pedidos draconianos, né, e isso passou a ser exposto para o mundo com o trabalho de vocês. E agora o que a gente viu foi que o X fechou primeiro as operações no Brasil, demitiu todo mundo e o Alexandre de Moraes disse que, apesar de a lei não prever, o X tinha que ter alguém no Brasil e por não ter mais ninguém no Brasil para pagar as multas, para ser preso até, porque ele ameaçou de prisão o advogado do Twitter, o Alexandre de Moraes mandou fechar o Twitter no Brasil. Eu estou postando, vários deputados estão postando, muitas pessoas estão postando, mas a gente sabe que o Alexandre de Moraes está ameaçando de botar uma multa de 50 mil reais por dia, por pessoa ou empresa, mesmo jornalistas e órgãos de imprensa, que usarem o X. O que você acha disso, Michael, e o que isso significa para o mundo? Porque só China, Rússia, Irã, Myanmar, Turcomenistão, Venezuela, ou seja, só esses 6, 7 países hoje proíbem o X como o Brasil proíbe. Pois é, muito obrigado, Marcel. E eu sinto muito a nossa amizade é muito importante. Eu tenho muito respeito para você. Você é muito corajoso. Os brasileiros muito corajoso em continuar e fazer as críticas, falar a verdade sobre a situação que tem ditadura agora. Realmente, o Moraes e Lula, eles podem fazer qualquer coisa. Eles inventam leis. E a outra coisa que a gente vê muito são o PT e também o TSE, e eles continuam fazendo postagem por X. Eles continuam a utilizar X. E também tem muita pessoa, muitos políticos, jornalistas, até os jornalistas da Folha de São Paulo, que estão continuando a utilizar X contra o ditador Moraes. Eu acho muito importante dar muito esforço. A gente muitas vezes diz e observa que o coragem é uma coisa que você tem quando você também tem medo. Se você não tem medo, não é uma coisa corajosa atuar, mas atuar com medo é uma coisa de coragem. Então, é importante para os brasileiros e eu sinto muito feliz de ver muitos brasileiros continuando as críticas e participando na protesto dia 7 de setembro em São Paulo. Eu acho que vai ser um momento muito histórico, um momento para os brasileiros se virar em heróis da nação, heróis de liberdade de expressão. Porque a luta dos brasileiros, a liberdade de expressão, luta universal. E eu acho que todo mundo pode ver agora. Eu acho muito importante, Michael, que a tua defesa é igual à minha, é por princípio.
Se tiver uma pessoa censurada, está errada. Está errado. E não importa se é de direita ou de esquerda. O que nós vimos acontecer agora, na verdade, foi consequência de todos os atos. Porque nós já alertávamos antes que isso podia vir a acontecer. Porque o que hoje acontece no Brasil, agora há 4, 5 anos, de censurar pessoas, acontece em países que são ditaduras. Mas muitos não quiseram acreditar. E agora nós chegamos nesse ponto em que não temos mais o X. Isso vai afetar a política, mas vai afetar muito a economia e a credibilidade do país do mundo. Então é muito importante que a gente lembre para todas as pessoas que só o povo mesmo pode retomar e defender essa liberdade de expressão. Então saber que você vai estar com a gente em São Paulo no dia 7 de setembro é fundamental, porque você já é um brasileiro honorário, já é o nosso brasileiro do coração, portanto que faz pelo Brasil, americano que fala português, morou no Brasil e é uma pessoa com princípios, é isso que a gente precisa para o país. Quando tentam censurar, quando tentam perseguir, botar pessoas na cadeia, eles botam 10, 100, às vezes 1.000 pessoas, mas eles não podem botar 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Eles fazem para ameaçar, mas eles não vão cobrar 50 mil reais de multa de 20 milhões de usuários do Twitter. A gente fala muito do Alexandre de Moraes, e ele realmente é quem tem a caneta na mão e está fazendo a censura. Mas 2 atores muito importantes que muitas vezes não são citados são o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pode fazer o impeachment, e o Lula, que é o grande beneficiário de tudo isso, uma pessoa que você no passado já nos contou, admirava, né? E que dizia que não queria transformar o Brasil numa Cuba, mas hoje está aproveitando o que o Moraes está fazendo para fechar o regime e não deixar uma oposição funcionar como deveria. O que você acha da participação, então, do Alexandre de Moraes, do Pacheco e do Lula em toda essa situação que a gente está enfrentando? Eu acho uma parte muito importante entender é que o Moraes está interferindo nas eleições brasileiras. Não é somente contra a Constituição brasileira que ele faz censura, que ele tem banido X, mas também interferência na política, interferência nas eleições livres. E até, como eu disse, agora, né, o PT está fazendo anúncios por X, ainda, todo dia, anúncios de X. Mas se os partidos da oposição fazem anúncios por X, tem risco de multa de 50 mil reais por dia. É uma interferência ilegal na política, nas eleições. E agora a gente também, um grupo aqui, um ONG muito bom, eles fizeram protesto com a Organização das Nações Americanas, né? Eles congelaram as contas bancárias de Elon Musk, de outra empresa, que não de X, mas de Starlink, que provê o internet de satélite. Se as empresas estrangeiras, se os investidores estrangeiros não se podem contar no governo a proteger suas contas bancárias, então não pode investir, né? O Brasil vai ser uma república de banana. O Brasil quer ser um país de superpoder. E pode ser, mas se tem ditador que cria a lei, mas quebra a lei, é totalmente contrário à Constituição, ao processo, até a Folha de São Paulo está reclamando. Eu acho uma situação muito séria. As pessoas devem ser muito preocupadas no Brasil. E o povo deve ser preocupado que os ditadores são totalitários e também incompetentes.